Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Devocional do Dia. E hoje eu quero falar com vocês no tema Perseguido sim, mas sem a graça de Deus não. E vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Amém. É uma passagem que vai falar sobre Estevão, o primeiro diácono que é mencionado na Bíblia. E então ele começa a falar, ele se transborda ao ponto que ele precisa falar para as outras pessoas acerca de Cristo. E quando nós vamos falar acerca de Cristo, nós falamos coisas que incomodam as pessoas e acabam então indo de frente ao seu pecado. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos, é que mexam nas nossas feridas. Se tem uma coisa que nós não gostamos, é que alguém levante e fale para nós e aponte os nossos erros. Se tem uma coisa que nós, seres humanos, não gostamos, é que as pessoas que nos conhecem, ou mesmo aquelas que não nos conhecem, têm aquela percepção que julgue, que acaba nos julgando e lançando sobre nós e apontando os nossos erros, nós ficamos estressados. Então agora você imagina Estevão que está anunciando, falando de Cristo, e quando ele fala de Cristo, ele começa então a mexer na ferida e começa a apontar os erros e pecados daqueles homens. E eles ficam enfurecidos. Se você for ler, se você começar a ler desde o início do capítulo 7, se você começar a ler no capítulo 6 e você for até o final, até esse final, no capítulo 7, você vai ver que Estevão ele é selecionado ao diaconato, e lembrando que o diaconato, eles estavam ali para servir os jovens, os órfãos e as viúvas. Eles estavam ali para manter e fazer a manutenção no templo, na casa de Deus. Então, e ele se envolve e começa então, o dia que pegam ele dá um discurso, ele fala tudo acerca de Cristo. Ele fala desde quando Deus criou os céus e a terra. Então, hoje, se eu falar para você, hoje nós vivemos a mesma coisa. A diferença é que, igual nós estamos aqui no Brasil, a diferença é que aqui as pessoas ainda não invadiram e não pegaram os crentes e não fizeram as barbaridades que fazem. Mas nós vemos todos os dias, somente pelas redes, pessoas atacando os evangélicos. Em uma certa parte, num certo momento, até uns certos exageros que você até concorda. Mas quando você vai falar com alguém e você confronta aquela pessoa, esfrega na cara dela o pecado dela, aí ela quer sair na defensiva, então ela ofende a sua fé, ela ofende a Bíblia, ela ofende Cristo, ela fala barbaridade dos profetas e fala muitas outras coisas.
Você vai ver de tudo, você ouve de tudo. Mas nós temos que fazer como Estevão, fitar os nossos olhos aos céus. Quando nós fazemos isso, nós ignoramos todas essas coisas e falamos assim: o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o céu. Conta-se uma ilustração de um jovem que chega e fala para o seu pastor: pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor fala: mas por quê? Ah, porque aqui tem muita fofoca, aqui tem muito isso, aquilo e aquilo outro. Então o pastor fala assim: antes de você sair, vamos fazer um teste. No próximo culto, você vai pegar um copo d'água e você vai dar voltas na igreja durante o culto. Ele falou assim: ok. Chegou no culto, ele então pegou o copo d'água e, assim como o pastor falou, ele começou a dar voltas na igreja com o copo na mão. Quando terminou, ele pegou e o pastor pega e pergunta para ele: e aí? Como que foi? Alguém falou alguma coisa? Alguém te repreendeu? Ele, no fim, ele fala assim: não, sabe que eu nem reparei? Porque eu estava tão fixada ali no copo para não deixar cair nenhuma gota que eu nem olhei quem é que estava do lado, atrás. E o pastor fala, resumindo: fita os seus olhos em Cristo. Ele estava ali com os olhos dele postos no copo d'água para não cair. E ele não viu o que estava acontecendo do lado. Então, quando nós estamos com os nossos olhos postos em Cristo, nós ignoramos ou nós não vemos e nós simplesmente deixamos as outras coisas porque o nosso alvo é Cristo, o meu olhar está em Cristo e ainda nós olhamos e falamos: Senhor, olha, impute eles a esse mal. Olha, Senhor, perdoa eles. Fazer como Jesus, né? Perdoa eles porque eles não sabem o que eles fazem. Senhor, ó, perdoa. Senhor, eu sei que tudo isso que eles estão fazendo, mas olha que maravilha, eu estou vendo os céus abertos. E eu estou vendo o Senhor à direita de Deus. Que coisa mais maravilhosa que essa? Então, quando nós fitamos os nossos olhos em Cristo, que nós estamos com os nossos olhos em Cristo, que nós estamos posto ali, olhando o Senhor, visando tudo isso, nós esquecemos. Nós esquecemos de ver o que as pessoas estão fazendo, a maldade que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão querendo nos prejudicar. Nós só estamos olhando para Cristo. Quando nós olhamos para Ele, nós simplesmente morremos por Ele, porque nós vivemos por Ele. Mas se nesses dias você está se sentindo muito incomodado, se por esses dias você está se sentindo assim, machucado e qualquer coisa você já quer se estressar, já quer falar um monte de coisa, cuidado. Porque os seus olhos não estão em Cristo. Então, você pode ser perseguido, mas não saia da graça de Cristo. Não deixe de ver a glória de Deus. Por conta de falações, por conta de atitudes de outras pessoas, por conta de erros de outras pessoas, tenha os seus olhos fixos em Cristo, que é de lá que vem a sua salvação, que é de lá que vem o seu conforto, que é de lá que vem a força para você vencer todos os maus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter um excelente dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser.